E essa questão da IBM que você colocou aí no início, como é que foi isso? A IBM, então, tem uma participação no seu, do seu negócio, né, do seu know-how dentro dessa empreitada nazista aí? Tem muita controvérsia nessa história, né? Tem um livro que conta bastante sobre isso, um livro difícil de achar, achei em espanhol, uma vez no selo, chama IBM e o Holocausto, que fala da participação da IBM, que era a grande empresa de tecnologia da informação à época e que dominou por muitos anos, né? A tecnologia, essa coisa do paperless, né, de transformar os dados digitalizar os dados de maneira geral. E sim, existe uma participação dela, da subsidiária alemã, né, que vendeu a tecnologia para os alemães, mas assim, tem muita controvérsia em torno de como é que funcionava essa ajuda. É importante pensar, assim, a gente está falando de uma época, hoje é simples, né, você imaginar essa migração para o mundo digital. Você recebe um link, você faz um cadastro pelo próprio celular, teu dado já nasce digitalmente, já em formato digital, né? O processo é nativo digitalmente, né? Naquela época não, assim, celular nem se fala, no USB, ou mesmo discos de grande volume, era uma coisa difícil, não existia isso na época. Então, assim, a coleta ainda era feita grande parte do papel e depois ela ia para dentro desse mecanismo de processamento, que ainda era eletromecânico, né? Então ainda tinha uma parcela bem grande ainda de mecânica, não era eletroeletrônico como são os computadores de hoje. Quer dizer, então, na verdade, a gente está aí num cenário que a tecnologia era, digamos assim, escassa, do ponto de vista atual, né? Agora, do ponto de vista da época, os caras, na verdade, estavam à frente, né? Estavam nadando de braçada. Agora, conceitualmente falando, né, do ponto de vista aqui do direito, você pensar, né, nesse conceito de... Se é que se pode falar em conceito de privacidade no nazismo, era zero, né? Na verdade, era a total desumanização do dado pessoal. Então, ao invés de você coletar, tratar e proteger o dado pessoal, você coletava, tratava e usava aquilo contra o próprio titular do dado. E aí foi isso que, na verdade, fez surgir as leis, cujas as primeiras, inclusive, são as melhores, as primeiras legislações sobre proteção de dados foram da Alemanha, né? Então isso casa, na verdade, com o que você está contando aqui. Eles saíram na frente e fizeram o dever de casa depois. Fizeram o dever de casa de alguma forma, de uma certa forma, né? Esse conceito da privacidade de dados, na verdade, acho que começou a brotar, né, com a Carta de Direitos Fundamentais lá da Europa. Da União Europeia, exatamente. Começou com a caracterização do direito humano à privacidade e à privacidade de dados, né? Não só a privacidade pessoal, quer dizer, você coloca também o dado da pessoa dentro do conceito de privacidade. E isso só veio surgir mesmo de forma assim direta, né, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi uma grande base para o GDPR, que é o Regulamento Europeu, que foi uma grande base para a nossa LGPD. Então é aí que a gente vê que tudo se encaixa, né, e tudo se casa e a gente chega onde a gente está. É verdade, isso aí é interessante fazer essa análise histórica para você ver o caminho errado sendo consertado. Acho que de certa maneira as sociedades elas trabalham dessa forma, né? As leis ficam correndo atrás da tecnologia, mas para tapar os buracos do mau uso da tecnologia, né? Eu gosto de defender, não falar a tecnologia é ruim, não, a tecnologia não é ruim. Então, ela dá brechas a mau uso, né? Você tem uma faca... O problema é quem usa, a faca né? é usada para cortar carne, foi muito usada para o ser humano conseguir fazer muitas coisas, né? Ela também pode matar alguém se ela for mal utilizada. No direito a gente tem essa noção de que as leis elas vêm depois. Realmente a sociedade ela evolui, é uma questão até sociológica isso, né? A evolução da sociedade e a legislação vindo atrás. Tanto que muitas leis no Brasil, que é um país de muita lei, né? É um país de civil law igual a Europa, não é um país
de common law, você vê que muita coisa começa do costume e daquele costume começam a surgir as leis. Então, na verdade, existe essa corrida atrás do avanço, né? E aí isso me fez lembrar agora até essa questão do direito ao esquecimento, porque isso é uma coisa também que a gente vê que a pessoa, por conta das tecnologias, hoje em dia tem mais dificuldade de deixar para trás algum passado que ela não queira que seja eternamente taxado, porque aquilo ali a internet, os buscadores são um enorme banco de dados das pessoas, e muitos desses dados as pessoas não querem que esteja ali, né? Nem tudo foi por você feito o upload do que você queria que tivesse ali, igual o seu feed do Instagram bonitinho, né? Tem muita... Do ponto de vista de tecnologia, isso aí é extremamente difícil de garantir, é uma coisa realmente... eu acho que é um calcanhar de Aquiles até das leis, né? Que é a aplicação. Como é que você aplica essa lei? Por exemplo, o lance do esquecimento é um bom exemplo. Assim. Você garantir que a empresa que é controladora do teu dado realmente apagou o seu dado é uma coisa muito difícil. Assim. Precisaria de uma auditoria muito pente fino lá dentro do sistema, e mesmo assim, tecnologicamente falando, tem muitos artifícios para fingir que apagou algo. Né? Você pode não ser apagado. Você pode pegar um HD que está totalmente apagado e restaurar tudo, né? Que está ali embaixo. Eu entendo assim, para essas questões, a gente tem que pensar em um conjunto de pessoas, tem que pensar como que você olha isso de fora, né? Porque assim, obviamente, se alguém quiser fazer alguma coisa contra você especificamente, contra uma pessoa específica, assim, vão existir muitas maneiras de fazer. Só que as leis, elas não estão olhando para cada pessoa individualmente, né? Ela está olhando de maneira geral como é que eu acomodo, né, esse costume novo, como você falou, essa nova situação tecnológica, como é que eu acomodo isso de forma geral para a sociedade em si, não olhando para uma pessoa. Agora, eu diria que muitas coisas que a lei pede, que a lei tenta garantir, elas são tecnologicamente bastante difíceis de garantir a aplicação. Assim, eu acho que hoje em dia tem mais proteção contra um Estado usando os dados pessoais como ocorreu no nazismo, né? Para criar malefícios para comunidades, mas nada impede de pontualmente ações, sei lá, direcionadas a uma pessoa específica, um candidato de um determinado país, a presidência, ou um mega empresário que tem alguma influência, assim. Isso eu considero bem difícil de Ou seja, proteger. Você tem primeiro um avanço tecnológico, e aí pode haver um mau uso daquela tecnologia, sempre, né? Um uso para fins escusos. Aí você vem na contradireção, né? O direito e a própria sociedade criando esses contrapesos. Só que nem sempre o direito vai conseguir fazer um contrapeso de maneira abstrata, como você colocou, de modo que a tecnologia consiga se adequar. O grande problema que eu enxergo assim, é a concretização disso, né? Então, na verdade, fica um correndo atrás do outro, né? O direito vai correr atrás da tecnologia, e depois a tecnologia vai ter que correr atrás da lei, que é o que está acontecendo agora, né? A gente tem a LGPD e a tecnologia, o direito aí, os operadores do direito tentando mostrar como que isso tem que ser feito, mas o cara da tecnologia tem que estar do lado dele para dizer, isso aqui, como é que vai fazer? Criar uma solução, criar mesmo, né? Soluções em cima do que ninguém nunca fez. Eu vou fazer uma extrapolação aqui, assim, meio banal, assim, mas porque eu acho que isso até não é uma questão só da tecnologia, ou que a gente chame isso que eu vou dizer agora de tecnologia, porque o termo tecnologia também é bastante abrangente, né? A gente usa muito para tecnologia da informação, mas, sei lá, o que pode ser tecnologia? Muitas outras coisas podem ser tecnologia, mas, por exemplo, a questão de fofocas, né? Como é que a gente caracteriza, tipifica isso legalmente?
calúnia, difamação, esse tipo de coisa. Sim, a lei também evolui nesse dia. Agora tem as tais fake news e a tecnologia, o que ela fez? Ela criou ela anabolizou, né? Que é o que sempre existiu, a fofoca, a calúnia, a difamação, a mentira contra outra pessoa, só que ela criou perde-se o controle, né? Criou um potencial de escala, mas assim, as leis sempre vêm tentando, desde a época que não tinha tecnologia, o que é a calúnia? Vamos tentar acomodar uma lei aqui para criar leis aqui, né? Criar instrumentos jurídicos para... Formas de coibir aquilo ali. Coibir, para reduzir, assim, mas nunca consegue acabar e sempre gera algum tipo de dificuldade, na verdade, de concretizar, né? De entender o que é a lei e falar, isso gera uma punição, então vamos criar um instrumento para punir, e aí vem também, como é que eu fiscalizo, não é meio termo, mas como é que eu fiscalizo ou audito que aquilo ali aconteceu, né? E aí a lei conseguiu cobrir aquele problema e punir quem deveria ser punido. E agora está cada vez mais difícil porque a escala desse negócio vai se tornando cada vez maior com parte da internet, redes sociais, então nem se fala, né? Você é um anabolizante para esse tipo de problema. Ou seja, o que o contexto histórico nos diz é que os problemas são os mesmos, só que agora numa velocidade 1000 vezes maior. Talvez em mais escala também. E num volume, numa escala de alcance muito maior, né? Mas tem algum material que você indica, algum local que você indica para se aprofundar um pouco mais, quem tiver interesse nessa questão histórica? Para a galera que gosta principalmente dessas questões de guerra, né? É bem interessante realmente, traz muito aprendizado para o dia de hoje, para o nosso cenário atual de paz, né? Eu aconselho, tem um canal no YouTube chamado Magellan TV, e tem alguns filmes tem um filme específico sobre os cientistas do mal de Hitler, tem que buscar lá os cientistas do mal, Hitler's Evil Scientists, e aí vai ter toda essa história que eu contei aqui, com mais detalhes até, inclusive vídeo. Maravilha, meu amigo. Então, obrigado aí pela sua troca de conhecimento. Eu que agradeço. E até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço.